Alô, varandeiros! Para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. O Santos que empatou ontem contra o São Paulo 1-1 no Morumbi. Um resultado que, na minha opinião, foi ruim para o Santos. O Santos que agora tem 15 partidas pela frente no Campeonato Brasileiro e vai precisar de 6, 7 vitórias para fugir da zona da degola. Essa é a grande realidade. Quero falar muito sobre isso. O futebol de ontem preocupou muito a mim e eu tenho certeza que a muitos torcedores santistas. O Santos empatou 1-1 no Morumbi, saiu ganhando com um bonito gol do Carlos Sanches, né? Deu um tapinha de fora da área, a bola bateu na trave do canto esquerdo do goleiro Thiago Volpe e morreu dentro do gol. O Santos fez 1-0 com o jogador Carlos Sanches. Começou bem a partida, o Santos começou se impondo, dava alguns espaços, mas estava enfrentando o São Paulo de igual para igual, no Morumbi, na casa do adversário. Aliás, Morumbi que recebeu somente ontem 5.000 pessoas, né? Ficou muito abaixo do público que era esperado. E aí o Santos fez o gol e se retraiu, se acovardou. O Santos jogou totalmente na defesa. O São Paulo foi gostando do jogo, até que em um chute de fora da área, a bola bate no cotovelo do Vinícius Balieiro e o árbitro Rafael Claus é chamado pelo VAR, chamado de forma equivocada pelo VAR, na minha opinião, olha no monitor e marca um pênalti que, na minha opinião, não existiu. O Santos ontem foi prejudicado no Morumbi com um pênalti mal marcado, mal assinalado pelo árbitro Rafael Claus. Mais uma vergonha do VAR, né? O VAR no futebol brasileiro não veio para ajudar. O problema não está na ferramenta. O problema está em quem conduz a ferramenta no futebol brasileiro. São profissionais incapazes, incompetentes, que querem, na maioria das vezes, ser protagonista. Esta é a realidade. No Brasil, é preciso entender que o VAR precisa passar desapercebido. O VAR não precisa participar de todo o jogo. Mas a grande realidade é que as pessoas que estão dentro da cabine querem se aparecer, querem mostrar o seu trabalho a todo momento. E às vezes não existe a menor necessidade. O lance de ontem não foi pênalti. E mesmo se fosse, era um lance totalmente de interpretação. Ali é um movimento natural do corpo do Vinícius Balieiro. Até numa forma, a bola, o chute vem em direção a ele, então é natural que o jogador se mexa e a bola acaba batendo ali no cotovelo do Vinícius Balieiro. Pênalti que, na minha opinião, foi marcada de forma vergonhosa ontem no Morumbi e mudou, inclusive, o resultado do jogo, né? O São Paulo converte o gol, o São Paulo acaba convertendo o gol de pênalti e o jogo, naquele momento, estava empatado 1-1. O São Paulo continuou dominando o jogo o tempo todo. O Carille demora demais para mudar, coloca o Lucas Braga no segundo tempo e aí o Santos consegue equilibrar um pouco a partida. O lado esquerdo do ataque do Santos começa a funcionar, depois entra o Gabriel Pirani, que junto com o Lucas Braga começa a dar muito trabalho ao lado esquerdo da defesa do São Paulo e o Santos conseguiu chegar algumas vezes com perigo no segundo tempo. Resultado, na minha opinião, bom para o Santos Futebol Clube diante daquilo que foi a partida. Não foi bom diante das condições que o Santos está na tabela do Campeonato Brasileiro. Para mim era jogo ontem para chegar no Morumbi e ganhar do São Paulo. Mas diante do que foi o jogo, o resultado acabou sendo positivo para o Santos. O Santos não jogou absolutamente nada ontem no Morumbi. Na minha opinião, um time que joga em primeira, segunda marcha. O ataque do Santos é um ataque complicado de fato de acreditar. O Marinho é um jogador que não tem a menor velocidade, não sei o que está acontecendo com o Marinho, não tem arranque, não tem explosão, não tem velocidade para puxar um contra-ataque. É claro que ontem ele acabou sendo muito sobrecarregado ali, principalmente também na marcação, porque ele voltava muito para marcar também o Wellington devido à falta de característica defensiva do Marcos Guilherme jogando pela ala. Mas o Marinho não tem velocidade para fazer o contra-ataque. Essa é a grande realidade. Ele busca o contato o tempo todo. Enquanto do lado do São Paulo, você vê o Calheri, você vê o Rigoni, você vê o Luciano buscando o tempo todo, né, fazer uma jogada interessante, você vê o Marinho do lado do Santos a todo momento se jogando. É um jogador que não quer jogo. O Marinho ele pega a bola, dá 3 passos e cai. E busca o contato. Jogada, inclusive, manjada pelos juízes que apitam jogos do Santos. Então o Marinho é um jogador que hoje, infelizmente, essa é a grande realidade, o jogador está enganando com a camisa do Santos Futebol Clube. O Marinho não está jogando absolutamente nada com a camisa do Santos Futebol Clube, né? Infelizmente, porque é um jogador que se espera muito.
O ano passado ganhou o título de Rei da América. É um jogador que muita gente brinca com a questão do mini-mício aleatório. Mas que mini-mício aleatório que tem o Marinho que não acerta o gol? Pelo contrário, ontem acertou uma bola no anel superior do Morumbi. Então está deixando muito a desejar o Marinho. Inclusive eu contesto se o Marinho deve realmente ser titular. E falei muito isso ontem no pós-jogo aqui no Varanda Futebol Debate ao lado do monstro Marcelo Delmiro. O Santos, com Carlos Sanches, Marinho, Camacho, Felipe Jonathan, o Santos vai cair para a segunda divisão. São jogadores que não estão apresentando absolutamente nada. O gol do Carlos Sanches ontem é um golaço, mas o Sanches não jogou bem mais uma vez. É um jogador que não tem mais força física para jogar num ritmo de intensidade como é do futebol atual hoje. Essa é a realidade. Se o Sanches não tiver jogadores ao lado dele, com dinâmica, com velocidade, com marcação, o Sanches está morto, porque ele não tem velocidade hoje para puxar contra-ataque. Não tem. Não podemos esperar do Sanches a puxada de contra-ataque. Do Marinho, idem. E o Léo Batistão ainda não se achou com a camisa do Santos. Essa é a grande realidade. Um jogador que até aqui não mostrou para o que veio. Felipe Jonathan, mais uma vez, uma partida pífia. Essa é a grande realidade. O Zanocelo, que muitos pediam como titular, inclusive eu gostaria de ver o Zanocelo mais tempo, não jogou bem. Essa é a grande realidade. É um jogador que parece que também não tem a personalidade necessária para vestir uma camisa de um gigante chamado Santos Futebol Clube. O Camacho continua sendo um jogador da média, jogador 5. E o Santos hoje não pode ter jogadores 5, porque são muitos jogadores medianos, medíocres, nota 5. O Santos precisa de jogador nota 6,5, 7 para sair dessa situação. E o Camacho fez mais do mesmo, ou seja, partida burocrática, uma partida regular. O Marcos Guilherme não funcionou como ala direito. Nem marca, nem apoia. Jogador que não funciona. Infelizmente, uma contratação equivocada. Começou bem, caiu demais. O Marcos Guilherme vem mostrando que não deve ficar no Santos após o final do empréstimo. Não vale o investimento no Marcos Guilherme. E uma zaga do Santos totalmente confusa. Wagner Palha está jogando de sabonete nos pés e não com chuteira. Porque é impressionante o que ele cai, o que ele derrapa. Isso já acontecia lá atrás com o Cuca. Você entendeu o que acontece com a chuteira do Wagner Palha, hein? É um jogador que desliza muito, cai demais, às vezes é atrapalhado demais ali, falha muito. O Wagner Palha não está bem, inclusive, na minha opinião, precisa ir urgentemente para o banco de reservas. O Velasquez, olha, a partida que o Velasquez fez ontem é qualquer coisa de chamar a atenção do torcedor, hein? Olha, preocupante, hein? A canela do Velasquez deve ter uns 8 metros de comprimento. É impressionante, é um jogador que tecnicamente é muito ruim. Olha, deu calafrios ver o Velasquez em campo ontem. E o Balieiro foi o melhor do Santos. O Balieiro ontem foi o melhor jogador, mesmo participando ali do lance do pênalti, que na minha opinião não foi. O Balieiro ontem foi o melhor do trio de zagueiros, o melhor do Santos ontem em campo, né? O Balieiro, na minha opinião, ontem fez uma boa partida. Agora, está jogando ao lado de jogadores como Velasquez e do Palha, realmente não funcionou. E o João Paulo ontem fez uma partida, na minha opinião, que não comprometeu, discreto. Eu vi muitos elogiando as saídas de gol do João Paulo. Eu entendo que algumas bolas passam meio metro do nariz do João Paulo e ele acaba não saindo do gol, mas não comprometeu. O João Paulo fez uma partida ontem boa, na minha opinião. Destaque negativo também para o Fábio Carille, demorou demais para fazer as mudanças, né? Como citei aqui, eu acho que poderia ter colocado o Tardelli um pouco antes, poderia ter colocado o Lucas Braga um pouquinho antes. O Pirani, jogador de qual eu não sou fã, mas entrou até razoavelmente bem pela esquerda. E o Ângelo não dá para entender porque o Ângelo não joga nesse time, né? Eu falo muito sobre isso. Eu acho que se o Santos continuar insistindo com o Marinho, com Carlos Sanches, com Felipe Jonathan, o Santos vai cair. O Santos vai cair insistindo com esses jogadores que não possuem a transpiração necessária para esse momento do Santos. A qualidade técnica do elenco é ruim. Isso é sabido por todos. Não estou contando nenhuma novidade. O time é fraco, o elenco é ruim. Agora, como sair de um momento como esse? Com transpiração, com entrega, com força de vontade. E a gente não vê isso no Santos Futebol Clube. Último lance do jogo, um dos últimos lances do jogo, um escanteio para o Santos. O Marinho caminha para a bola. Ele não corre para a bola.
ele caminha, se arrasta para cobrar o escanteio, ou seja, o Marinho estava feliz com o resultado. Esse é o espírito do Santos Futebol Clube. É um time marcha lenta, é um time que joga em segunda marcha no máximo no contra-ataque. Então é preciso mudar. Né? Fala, Marcão, mas tem que colocar o Ângelo para jogar. Tem que colocar o Ângelo para jogar, tem que colocar o Tardelli para jogar. O Balieiro ontem já foi melhor do que os estavam jogando. É preciso criar alternativas. O Santos vai morrer abraçado com alguns jogadores e daqui a pouco é tarde. Vamos ver se o Marinho, com o torcedor, joga mais. Porque o Marinho está enganando com a camisa do Santos. Essa é a grande realidade. E o recado à diretoria do Santos Futebol Clube. Não adianta pagar salário adiantado para jogador com esse tipo de perfil, hein? Não façam isso. Já chega as loucuras financeiras de uma série de renegociações que foram feitas e eu não sei de onde vai tirar o dinheiro. Não se investiu no futebol, que é de fato o principal produto de um clube. E agora essa questão de pagar salário adiantado para jogador meia boca. Jogador preguiçoso. O que o Santos tem hoje é uma série de jogadores preguiçosos que não merecem vestir a camisa do Santos. Preciso fazer uma limpa urgente no Santos Futebol Clube. Então tem muito torcedor batendo palma para tudo isso, mas estou preocupadíssimo pelo que vi ontem. É um time que vai dar muita dor de cabeça nos próximos 15 jogos. Tomara que o Santos, pela tradição, pela camisa, com as mudanças que o Carille pode fazer no decorrer das partidas, o Santos consiga sair dessa fase, mas é preocupante. Não posso esconder isso do torcedor que acompanha o Varanda Futebol Debate. O momento é preocupante, o momento realmente é de abrir o olho, porque o Santos caminha a passos largos para jogar a segunda divisão em 2022. E quando você vê o Grêmio jogando, o Sport jogando, o Juventude, América Mineiro, Bahia, você vê uma entrega desses jogadores impressionante. Podem não ganhar o jogo, mas se matam dentro de campo. O Grêmio se mata dentro de campo. E o Santos não. O Santos se arrasta a cada jogo, a cada partida. É isso, meus amigos varandeiros. Um grande abraço. O Santos empatou 1-1. Chegou a 25 pontos no Campeonato Brasileiro. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau!